E a delação premiada dos executivos da construtora Odebrecht está sendo analisada agora pelo Procurador-Geral da República. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, autorizou as investigações dos depoimentos, mas manteve o sigilo sobre o que está nesses depoimentos. Pois é, e desde então, juristas vêm divergindo sobre essa manutenção ou não do sigilo. E para explicar essa polêmica para a gente recebe aqui no estúdio o advogado criminalista Diogo Tebet. Tudo bom, doutor? Obrigada pela presença. Fato é que existem questionamentos e consequências, tanto em relação à manutenção quanto à quebra do sigilo, né? Sim. O Código de Processo Penal define que as investigações criminais, em regra, são sigilosas. Esse sigilo, evidentemente, não se opõe às partes, né, à defesa do investigado, mas ele é preservado até o início da fase judicial, oferecimento de denúncia e coleta de provas. Nesse momento, o que houve foi a homologação das delações dos executivos, e foi validado a utilização desses elementos nas investigações. Ou seja, o Procurador da República vai iniciar agora, possivelmente, inquéritos para algumas pessoas, se tiver elementos, oferecer denúncia em relação a outras. Então, ainda está na discricionariedade dele pedir ou não o levantamento desse sigilo, o quanto esse sigilo irá ajudar a efetividade das investigações. Agora, doutor Diogo, Aline, bom dia, seja bem-vindo. Você falava aí sobre regras, né? Ouvi hoje mais cedo um ex-magistrado, inclusive aposentado do STF, que dizia que há um regimento que deve ser seguido, em que se prevê aí a não divulgação desses depoimentos. Por outro lado, falava um advogado dizendo que, diante da excepcionalidade do contexto da investigação da Lava Jato, a transparência é fundamental nesse momento. O que tem de cada lado aí? De um lado, a gente tem vazamentos seletivos que podem acontecer. Por um lado, a sociedade também querendo transparência nesse momento. De fato, dá para a gente entender o caráter excepcional do momento? O que a gente pode pensar a partir disso? Realmente, o argumento contrário para o fim do sigilo passa muito por aí. É uma questão muito mais de cunho político. Na verdade, sai um pouco da questão jurídica. Inclusive, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, vem defendendo publicamente o levantamento desse sigilo por envolver pessoas com prerrogativa de foro e pessoas, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, pessoas que são representantes da sociedade civil, investigados. Há também essa preocupação de que, uma vez colocado o sigilo, não se evita esses vazamentos seletivos. Então, é de se ponderar que, se levantar o sigilo, todos os elementos são conhecidos de antemão e não há essa, infelizmente, o que se verifica, essa seletividade, né? Vaza um depoimento e pode-se suscitar que ataca alguma corrente política, preserva-se outro para preservar determinada outra frente política. Então, esse levantamento, esse pedido de levantamento por alguns atores da sociedade passa muito por aí, pela questão mais política institucional, pela excepcionalidade do que seria esse caso da Lava Jato. A lei diz que o sigilo tem que ser mantido até o oferecimento e recebimento da denúncia, mas fica a cargo do Procurador-Geral da República decidir ou não. Quer dizer, tem alguma brecha na lei que possa fazer com que ele decida ao contrário? O juiz de primeira instância da Operação Lava Jato tem, e operações que se decorrem, tem levantado sigilo tão logo a fase ostensiva da investigação ocorra, né? Prisões preventivas ou buscas e apreensões, antes até do oferecimento da denúncia. E fazem no princípio da publicidade. Como tem pessoas com cargo ou ex-detentores de cargo envolvidos nessas práticas criminosas e nas investigações, seria do interesse público o conhecimento amplo e irrestrito desses elementos. Então, a brecha que existiria seria o princípio da publicidade e uma possível alcance de pessoas com cargos relevantes na República e o interesse social envolvido. Diogo, eu fiquei com uma dúvida, pode ser a de muita gente também. A decisão sobre a quebra do sigilo desses documentos todos, os 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, fica a cargo do novo relator, que ainda vai ser definido, ou a própria Procuradoria-Geral da República tem algum tipo de autonomia nesse sentido? Não, a decisão é do relator, né? No caso, o ministro que autorizou a investigação, que deu a chancela para o início da investigação, é ele que decide a preservação ou não do sigilo das investigações e como todas as outras medidas que impliquem restrição de direitos, prisão,
busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal, interceptação telefônica. Então, todas as medidas que vão afetar, de alguma forma, direitos e garantias fundamentais do cidadão, do investigado, é o relator ministro que as adotará, a requerimento do procurador ou da pessoa envolvida, no caso, se houver advogado constituído nos autos. O senhor falou que existem argumentos jurídicos e políticos nesse caso, ainda mais um caso desse de grande repercussão, e que as pessoas querem realmente ficar sabendo o que está acontecendo. Agora, se houver essa decisão pelo levantamento do sigilo, pode haver um questionamento lá na frente, dizendo que isso não é legal? Pode haver o questionamento, mas acredito que não haveria muita efetividade de resultado. Se alguém levantasse uma preliminar, no caso, dizendo que houve uma violação do sigilo, houve um indevido levantamento do sigilo, a consequência disso processual é quase que inócua. Não haveria nenhuma consequência direta, não se anularia alguma coisa porque o relator levantou o sigilo. Haveria uma discussão, certamente, da pertinência ou não, mas não... Mas não implicaria em nada no processo, não, seguiria normalmente. Se fosse uma decisão do relator levantando o sigilo. Diferentemente, se houvesse um vazamento, aí sim poderia se apurar, instaurar uma investigação por uma violação de sigilo, mas se for uma decisão do relator de levantar o sigilo e houver uma discordância de alguma parte, não consigo enxergar nenhuma medida efetiva, uma consequência processual relevante. Agora, doutor Diogo, para a gente entender até esse momento da justiça brasileira, pensando aí na importância da investigação, um vazamento seletivo ou não, a divulgação, a quebra desse sigilo, vai comprometer e pode comprometer as investigações. Os próprios investigadores da Lava Jato preferiam que isso não acontecesse. Mas a gente só está discutindo isso aqui porque, de fato, há esse tipo de vazamento seletivo na justiça brasileira, o que, na prática, claro, não deveria acontecer, não é isso? Correto, é exatamente isso. A discussão do levantamento do sigilo passa muito para evitar o mal maior dos vazamentos seletivos indevidos. Agora, é de se questionar também, tudo bem que essa é uma decisão, é uma posição da Procuradoria-Geral da República, se mantém o sigilo ou não, mas são fatos, salvo engano, que já remontam a alguns anos, né? Não são fatos atuais, no caso, o que os delatores podem vir a relatar, já aconteceu, são fatos que já são documentados, inclusive, né? O delator leva documentos. De modo que não vejo, a princípio, como o conhecimento dessas delações, desses depoimentos, possa influenciar no desenrolar das investigações. Por exemplo, se os investigados souberem dos termos das delações, sumam com provas ou se evadam. Se evadir pode ser, mas todos os delatados têm uma certa noção do que pode vir a ser delatado. Então, eu acho que essa medida do levantamento passa muito por essa questão que foi colocada, de que para se evitar os vazamentos seletivos, que se dê ampla publicidade aos elementos que já existem no processo. É uma questão polêmica, a gente vai acompanhar nos próximos dias o que vai acontecer. De qualquer maneira, doutor Diogo Tebet, advogado criminalista, muito obrigado pelas explicações. Obrigado, e até a próxima. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, doutor Diogo. Até a próxima.